Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, nosso, o cão que lê e o cão leu. Quando os skates forem de graça, um livro de memórias de um americano, filho de um pai iraniano e de uma mãe judia americana, ambos comunistas, e este garoto, Sairafiezadeh, assim que eu li pelo menos, cresceu nessa família e aqui ele conta todas essas memórias. Gente, por muitas partes que assim, eu queria que todos lessem esse livro, porque ele é muito interessante, ele é rico em detalhes, dá vontade de você saber, mas eu vou falar um calhamacinho. Então vamos lá, por partes, porque o autor está vivo. Ele está vivo e ele é professor, olha aqui, ó, Sairafiezadeh, e tem uma importância do estar insistindo neste sobrenome, porque vai ter uma importância, porque embora ele seja filho de iraniano e mãe americana, ele nasceu nos Estados Unidos, e com este nome complicou muito a vida dele, porque ainda pega um período da Revolução Iraniana, que ocorreu em 79, porque ele vai contando vários capítulos. E já adianto, não, ele não é comunista, e o comunismo, a mãe dele privou ele de muitas coisas. Então, assim, eu não quero dar spoiler, porque eu quero que você de fato leia, mas vou pontuar algumas coisas, vou dar o tom da escrita, que é super gostosa. Você quer, olha, 270 páginas. 270 páginas, você fica com muito gostinho de quero mais. Porque a leitura, ela super vai, tem um pouco de política? Tem, não pouco, muito, porque fez muito parte da vida. Desculpa, gente, né? Eu arrumo tudo antes. Tadinho ali que tá cansado. Enfim, deixa o cão que lê aparecer no próprio canal. Então vamos aqui por algumas partes. Gente, e é um livrinho, não é de aquecer o coração, não é que você fica triste, é de tipo história de alguém, né? Livro de memória, eu tenho uma dificuldade em fazer resenha. Eu encontrei tô encontrando a mesma dificuldade neste livro que eu encontrei na do Sérgio Faraco, Lágrimas na Chuva, uma aventura na União Soviética. Eu não tô com o livro aqui para mostrar, porque eu até fiquei sem internet aqui uns dias, e eu acabei que eu dei este livro para o moço que arrumou a internet. Enfim, com delongas, mas já sem, e o que não tá aparecendo, não dá para baixar mais ainda. Não dá, senão acho que eu vou perder o enquadro, enfim. Este livro veio ao Brasil em 2014. Eu descobri faz pouco tempo, mas eu nunca tinha... daquela leve, que estou muito no momento, Rússia, comunismo, essas coisas todas. Então, eu fui pegando, já mostrei, já era para vir esta resenha aqui no canal. E aí eu, sabe, quando deixou de fazer aniversário na estante e entrou. E eu me arrependi de ter lido antes. Não comprei em 14, não lembro quando mesmo, mas acho que pouco antes de 20, alguma coisa assim, e aí acabou que eu saí da temática, entrei em outra temática e agora estou retornando. Enfim, ele é professor hoje aqui, ele mora em Nova York e é professor de escrita criativa na Hunter College e na Universidade de Nova York. Seus contos e ensaios, tô morrendo de vontade de ler outras coisas dele, seus contos e ensaios foram publicados na The New Yorker e na The New York Times, entre outras publicações. É também autor. E aí aqui... ele menciona aqui dentro, traduzido, acho que é Encontros com o Inimigo, Breves Encontros contra o Inimigo, enfim, mas não está traduzido. E este livro, no original, o que eu gostei, eu comprei porque me chamou muita atenção o título, vou mencionar, Quando os Skates Forem de Graça, e aqui não está. Eu acho que, assim, não chamaria tanta atenção, mas a mim incitou curiosidade. É o título em inglês mesmo, When Skateboards Will Be Free. Por favor, alguém aí let me know quando isso acontecer. Mas enfim, do mesmo autor, ele escreveu em 2009. Bom, e aqui no Brasil a editora Record trouxe essa que é a primeira edição em 2014. Como eu disse, When Skateboards Will Be Free, e aí aqui, acho que para ser um chamariz, Memórias de um Menino Americano Criado em uma Família Comunista, que é o que de fato ele relata. E aí você vai falar, dá o tom.
Como é escrito? É por capítulo sem nome, então é por números, não é exatamente sequencial, mas, já adianto aqui, em alguns momentos ele volta, não retoma exatamente naquele ponto, mas enfim, ele é professor de escrita, então ele, de certo modo, ele faz não vou dizer que amarra perfeitamente, porque é aquela coisa, eu quero saber mais disso, mas a memória é dele, então ele põe o que ele quer escrever, mas não fica assim tão solto, então alguns questionamentos que ele faz, e vocês fazem, sabe? Porque acontece muita coisa aqui com esse garoto. Você, de certo modo, é respondido e, deixa eu deixar isso muito claro, porque começando, e quando termina, mas eu falei, pera, ele, de certo modo, se eu falar que é cíclico, não exatamente como acontece, por exemplo, no Angústia do Graciliano Ramos, mas ao mesmo tempo, olha que paradoxal eu tô soando, mas ao mesmo tempo, porque quando você acaba este livro, se você reler de novo o primeiro capítulo, faz todo sentido, porque foi a única história não bem amarrada, mas aqui a gente vai encontrar amor que não deu certo, o que acontece, muita informação do Partido Socialista lá nos Estados Unidos, muita coisa da Revolução Iraniana, a explicação do nome dele, ele tinha outros irmãos, enfim, é tudo bem explicado, mas ao mesmo tempo faltou páginas. A impressão que eu tivesse, assim, ele colocou, ele alcança o objetivo dele, não é uma obra inacabada, mas pra gente que está acompanhando lá a vida dele, ele dá alguns saltos, então às vezes ele pega da infância, aí ele vai para o colegial, não ia dizer, mas para o high school, depois ele vai para a faculdade, depois volta, então tem essas questões, aí no paralelo tem muito Che Guevara, tem muito Fidel, tem muito a história da mãe dele, alguns recortes do que ele lembra, né? Enfim, gente, é um livro de memórias, não é uma autobiografia. Entrou pro top 10 desse ano também, assim, tá ficando muito acirrada essa disputa, mas é um livro que eu acho que é porque é de memórias, tá? Assim, vamos dizer, me deu a mesma sensação que o do Sérgio Faraco, a mesma, e tô repetindo de propósito, a mesma na questão da leitura, de você não querer parar, e aí você vai falar, não dá pra ler tudo isso de uma vez. Beleza, eu concordo, também li alguns dias, mas não ficar muito tempo para ser lido, porque como não é também Dan Brown, um capítulo uma coisa, um outro capítulo da coisa anterior, o próximo capítulo, essa onda contada que a gente já sabe, deixa, você quer saber, aí no outro volta e aí no outro retoma de onde parou, não. Então você pode, onde estava tratando mesmo, enfim. Isso, pelo menos, eu encontrei essa dificuldade no do Faraco também e nesse aqui do Saira Fezadeh também. Bom, o tom, logo na primeira página, que eu quero fazer algumas pontuações, começa na página 7, nem vou mentir pra vocês, e aí a escrita é bem gostosinha, a fonte tá boa, o papel tá bom, tá tudo ótimo nesse livro, não tem nada. E eu gostei dessa capa, gostei. Bom, enfim, e é narrado em primeira pessoa, né? Ele mesmo contando. Livro de memórias. Meu pai acredita que os Estados Unidos estão destinados a ser, algum dia, engolfados numa revolução socialista. Todas as revoluções são sangrentas, diz ele, mas essa será a mais sangrenta de todas. A classe operária, que inclui a mim, em um futuro nem tão distante, baixará os instrumentos de trabalho, tomará as ruas, baterá na polícia até que ela se renda, assumirá os meios de produção e abrirá o caminho para uma nova era, a era final, de paz e da igualdade. Essa revolução não é só inevitável, como está iminente. Não é só iminente, como está muito iminente. E quando chegar a hora, meu pai vai liderá-la. Aí você pensa, uma criança falando, tá, mas tem tudo um porquê, porque o pai dele quase, aspas, foi famoso. Ele ia usar o termo presidente do Irã, mas estaria mais ou menos correto. Enfim, mas o pai dele também participou de eleições. O Mohammed é o mesmo sobrenome, Saira Fezadeh. Enfim, aí continua, tá? Só para vocês entenderem. Por causa dessa urgência toda, eu quase não vejo meu pai. Aí já começa a se falar, caramba. Né? Então é por causa do comunismo? É por causa desse ideal? É. Isso apesar do fato de morarmos ambos na cidade de Nova York. Semanas passam, meses passam, um ano. Às vezes começo a me perguntar se terei notícias dele novamente. Mas, justo quando essa ideia me vem à cabeça, um cartão postal chega de Istambul, ou de Teherã, ou de Minneapolis, aonde ele foi participar dessa ou daquela conferência, ou fazer este ou aquele discurso. Enfim,
Aí continua. Nós tivemos alguns momentos, no entanto, ao longo nós tivemos alguns momentos, no entanto, ao longo dos anos. No meu aniversário de 18 anos, o único que festejamos em toda a minha vida. Gente, aí eu vou continuar aqui, pra fazer o gancho com o final. Meu pai me maravilhou com 18 anos. Aí ele conta o que deu. Enfim, mas primeiro e antes de tudo, eu pulei só um trechão para vocês continuarem a acompanhar o que eu tô querendo dizer com a escrita tranquila. Mas primeiro, antes de tudo, meu pai é um militante, um companheiro do Partido Socialista dos Trabalhadores. Ele é uma liderança e, na verdade, tem sido uma liderança por quase toda a sua vida. As responsabilidades que ele escolhe assumir incluem, mas não são só essas: editar textos, escrever artigos, fazer discursos de cursos de política, comparecer a lançamentos de livros, manifestações, comícios, conferências, enfim. Quando eu tinha 20 e poucos, tá vendo? Ele vai oscilando. Novamente, meu pai havia começado a desaparecer por trás da massiva carga de trabalho pela Revolução. E seus telefonemas passaram a ser cada vez mais raros até pararem de vez. Bom, beleza. Aí, ó, este salto que é como começa, eu vou parar de ler. Numa noite de verão, quando eu estava com 27 anos, levei minha namorada no Film Forum, no West Village, para assistir a um documentário sobre Che Guevara. Quando o filme acabou, saindo do cinema, dei com meu pai em pé na calçada, atrás de uma mesa cheia de livros da Pathfinder Press, a editora do Partido Socialista dos Trabalhadores. Che Guevara fala, Che Guevara conversa com os jovens, Che Guevara conversa com os jovens, a história da Revolução Russa, imperialismo, o estágio mais avançado do capitalismo. Beleza. Um cartaz escrito à mão, estendido em frente à mesa, citava Fidel Castro, aspas, haverá uma revolução vitoriosa nos Estados Unidos, antes que comece uma contra-revolução vitoriosa em Cuba, fecha aspas. Na mão de meu pai, exposto para todo mundo visse, a edição da semana de O Militante. E é importante, porque essa revistinha, esse jornalzinho, é batido aqui o tempo inteiro. E aí ele chama... Eu fiquei lendo, é aquela coisa, tá nos Estados Unidos, se descai, mas eu acredito que seja SIDSKI, que é S-I-CID, que é a abreviação de Said, mas tudo junto, Sky como se fosse em inglês, S-K-Y, mas eu acho que é SIDSKI. Por quê? É que ele fala na sequência, né? SIDSKI chamou meu pai usando o diminutivo russificado do meu nome, que ele havia inventado e que eu sempre recebia como um carinho. Ok, beleza. E aí, gostou do filme, SIDSKI, tá? Enfim, aí começa a história. E aí você entra pra você saber o que aconteceu com esse menino. Bom, a verdade é assim, o que não aconteceu com ele? Aí você vai falar, tá, e por que então esse título? Eu sempre gosto de saber livro, de título, quando o título assim é diferente, então, porque eu gosto muito. E qual foi o porquê? Enfim, aí... Não vou falar da continuação, porque né, daí é chato, mas olha aqui, isso aqui, ó. Vamos lá. Tem tanta coisa. Porque aí depois os pais se separam, então ele fica com a mãe a infância toda. Começa aqui no começo. Tem um porquê? Tem um porquê. Mas aí aqui ele vai dando explicaçõezinhas, por isso que eu falei, não deixem de ler durante... Pega todo dia e lê um pouquinho, dá pra ler rápido. Mas assim, não leia com outra leitura, porque vai misturar. Mas enfim, aí eu separei aqui o que a gente vai ler. Vamos lá. Porque aí o pai ficou com outra camarada de partido mais jovem, então teve uma segunda esposa, a mãe nunca aceitou muito bem isso, e esse menino e essa mãe se mudaram 1.500 vezes. Deixa eu só terminar aqui de dar mais alguns tons, que daí eu separei aqui alguma coisa lá. O Said, que foi como eu fui lendo, né? Porque só se descai só o pai chamava. Bom, aqui ó. Aí ele vai começar a falar, e aí assim, virei 2 páginas. Outro tema que viria a definir minha infância, 2 pontos. Minha mãe como vítima do mundo, à mercê daqueles mais poderosos do que ela. E por extensão eu também, à mercê dessas pessoas, assim como todo e qualquer trabalhador desgraçado bastante para nascer sob o capitalismo. As raízes do capitalismo, as raízes do sofrimento estão no sistema capitalista, ela explicava. Precisamos acabar com o capitalismo para acabar com o sofrimento. E aí ele já continua a explicação, essa é a fala da mãe. Isso significa que energia gasta na eliminação da desenvoltura de uma só pessoa, quando atrás dela havia outros milhões igualmente desvalidos, era energia completamente desperdiçada. Havia até uma história de como Lenin, durante uma fome devastadora na região do Volga, onde ele vivia quando jovem, teria se recusado por princípio a oferecer qualquer ajuda aos doentes e famintos, até aqueles camponeses que trabalhavam em sua propriedade.
raciocinando que aliviar o sofrimento dele significava um atraso para a Revolução Vindoura, que naquele momento estava ainda há 25 anos para acontecer. Então tem muita dessa pegada histórica, então você tem que ter uma mínima noção de quem é Lenin, quem é Trotsky, quem é Marx, quem é bom, ajuda na leitura, porque senão você vai falar que livro chato não tem nada, vai largar, e de chato aqui não tem nada. Enfim, por que eu separei isso? Aí a mãe, aí ele vai explicar quem é a mãe dele, enfim, bom, enfim, aí continuar. A mãe sempre falando pro menino, né? Você viu o que a polícia fez com aquele garoto? Perguntava ela, as mãos se contorcendo no ar, o corpo cheio de acusação, como se eu tivesse alguma culpa. E em seguida deixava inflamar pelo desinteresse aparentemente despreocupado de gente rica. Aí a mãe apontava e pensava, lá, a casa dos ricos bundões, e também é um termo usado bastante aqui pela mãe. E eu olhava para a casa e desprezava os seus ocupantes por possuir, e me desprezava, ele Said, por não possuir, e mais adiante, bem mais adiante, viria me desprezar por querer o que eu via. E aí aqui é a parte aqui do skate, eu vou parar de ler. Éramos pobres, minha mãe e eu vivendo em um mundo de trevas e melancolia, pessimismo e amargura, em que assolavam as tempestades e os lobos arranhavam atrás das portas. Frequentemente, minha mãe me avisava que estávamos com o aluguel atrasado ou que ela achava que estava prestes a ser demitida, ou que o preço do pão subiria de novo. Tudo isso era prova categórica contra o capitalismo e de quão merecedores seríamos quando chegasse a revolução. Havia épocas em que nossas privações entravam no campo do absurdo, como nas vezes em que ela ficava na frente do supermercado perguntando a quem passasse se lhe dariam os classificados dos seus jornais. Ou no consultório médico, onde ela enchia a mochila de papel higiênico. Ou na frente da biblioteca, quando ela me instruía para entrar, depositar nossos livros atrasados no balcão e sair depressa. Mais tarde ela contava orgulhosa aos companheiros que eu tinha sido um cúmplice perfeito, e se eu questionasse essas pequenas desonestidades, ela respondia, entre aspas, qualquer crime contra a sociedade é um bom crime. Vou deixar aí para vocês tirarem suas próprias conclusões, é por isso que esse livro é interessante. Uma ocasião, reuni coragem para pedir à minha mãe que me comprasse um skate. Era tudo de bom naquela época. E depois de muito seduzi-la, ela finalmente concordou em dar uma olhada. Lá, no meio do setor de esportes, estava uma gigantesca caixa de metal com skates brilhantes como chicletes, coloridos em uma placa que dizia $10,99. Quero verde, disse eu. Quando a revolução chegar, disse minha mãe, todo mundo vai ter um skate, porque os skates serão de graça. Em seguida ela me pegou pela minha mão e me levou para fora da loja. Visualizei em detalhes precisos o mundo de longas colinas verdejantes e macias, onde seria sempre verão e onde os garotos andariam de skate rampa acima e rampa abaixo o tempo todo. Ele dá algumas, não vou dizer algumas cutucadas, mas o tempo todo ele deixa bem claro, e ele vai se confessando e vai se sentindo mal, que ele não queria nada disso, ele não queria esse papo de comunismo. E aqui não é raro esse último trechinho, por isso que eu fiz questão de ler, quando ele fala, fiquei, pensando, imaginando que colinas sempre verdes, onde seria sempre verão, assim, impossível, onde que vai ser sempre verão, tem que ter um inverno, tem que ter as outras estações, enfim, bem definidas ou não. Não é sempre verão. A colina não vai estar sempre verde para pessoas andar de skate. Enfim, e assim, que triste a mãe ter dito quando a revolução chegar, todo mundo vai ter skate de graça. Então, assim, de fato ela acredita nisso. Mas mais do que isso, aí beleza, aí acabou, é só pra vocês entenderem. Aí vira aqui capítulo 2. Que é número 2, não tem nem nome. Aí assim, quando eu estava com 4 anos, tá vendo? Aí dá um salto, aí você volta para a infância dele. Uma manhã surgiu uma crise insolúvel entre mim e minha mãe. Eu estava em meu quarto brincando com meus brinquedos quando ela entrou e se ajoelhou ao meu lado no chão. Nós não vamos mais comer uvas ou alface. Disse simplesmente. Aí andando daquela conversa, aí ela explica. Ele perguntou, criança, 4 anos, você tem que dar uma explicação porque a gente vai mais comer uva e alface. Pacientemente, minha mãe começou a explicar que a regra não era dela, mas do Partido Socialista dos Trabalhadores, que por sua vez estava seguindo a regra dos trabalhadores da Fazenda Unidos, que tinham convocado um boicote nacional às uvas e às alfaces crespas. Tudo isso ela explicou nos termos mais simples que permitiam que ele entendesse. Enfim,
Aí essa mãe pegava esse menino, aí ele coloca toda sexta-feira à noite e todo sábado a vida dele era pautada por os encontros na para vender-se o militante, para juntar um troco, para ouvir discurso dos companheiros do partido. E ele estava sempre presente, eles estavam sempre de mudança, as casas eram paupérrimas, mas assim, não fica só aí, porque ele é sobrinho de. Então, tem ainda por falar, tem muita coisa que eles dizem. De um autor de livros mega famoso, né? Mega famoso. Então, às vezes, então assim, né, se ele é sobrinho, o irmão da mãe, o tio dele, que ele não pode nem ver direito, aqui tem um episódio que daí ele conta melhor, era bem famoso por escrever livros. E aí quando ele vai na casa, não quero perder aqui meu raciocínio, porque eu tenho algumas coisas que eu quero falar para vocês. Eu falei, né, que a mãe era judia, enfim, o pai iraniano, falei. Aí ele vai na casa, porque aí assim, não tem dinheiro, o irmão oferece ajuda, tá? Não é que o irmão não oferece ajuda. E o sonho dessa mãe era ser escritora, e isso é importante, vai ter uma relevância mais lá pro final. Ser escritora tal qual o irmão, mas não. E aí eles vivem de subúrbio em subúrbio, porque a mãe tem que se dedicar ao partido, o pai, essa história aí logo do começo, que mundão afora, e tudo pela revolução, tudo pelo partido, e ninguém nunca sabe. A mãe cola uma foto e ele fala horas e horas dessa foto. Não à toa ele a capa é bem bonita, assim, é bem emblemática, que eu me machuquei. É bem emblemática, fica uma foto do Che Guevara em cima, e essa foto chega até a amarelar, vai de casa em casa. A mãe muda de escola. Enfim, tem tanta coisa, mas tanta, que não é pouco não. Assim, tipo, não é pouca história. É muita memória boa. Ele não chega a ter rancor, você não sente que ele tem rancor da mãe, mas é assim, o que essa mãe tá fazendo com esse filho em nome de uma revolução? E aí tem uma parte do pai que daí você fala assim, não é possível. E aí ele percebe, tanto quanto nunca vai ser sempre verão, tem uma parte que daí você vai falar assim, tá, como que o pai dele começa nisso? Por isso que eu falo, tipo, fiquem atentos e carreguem um lápis pra vocês irem grifando, porque senão você perde fácil, assim, dá vontade de grifar o livro inteiro, porque, enfim, né, memórias, a gente tem que respeitar as memórias das pessoas. Enfim, de cabeça que é que ele escreve tão bonito, e esse episódio da uva dá uma tristeza, porque depois ele entra, ele tá com vontade, ele é criança, a gente tem 4, 5 anos, aí a mãe ainda faz vista grossa, entra lá no mercado, pode roubar e pegar, então assim, tem um incentivo ao roubo, vocês viram aí, né, enfim, e tem mais ainda, assim, mas tem. Vamos lá, eu vou pontuar algumas partes para vocês, porque a vida desse menino não foi fácil, não. E teve muita coisa na própria história da vida dele que você fica triste, dá vontade de abraçar ele garotinho, assim, sabe? Tipo, amigo, que sofrimento que você passou. Em tudo, em várias coisas, e enfim. Então a mãe endossa aquele hobby, fica culpando o capitalismo, ele não entende muito bem, fica bem claro que não entende que nem nada. O pai é professor de matemática, ele tá aqui. O pai vai fazer vou falar na minha cabeça que é melhor, que senão eu vou perder mais tempo. O pai vai fazer olha só, é que ele colocou tão bonito, e eu separei, mas o pai dele vai fazer uma redação. O pai dele é professor de matemática. E a mãe trabalha em várias coisas. O pai passa num concurso cujo tema, a redação, era sobre a liberdade. E aí ele ganha, nesta faculdade dos Estados Unidos, uma viagem. Porque tem toda uma história de quando ele saiu do Irã para ir para os Estados Unidos, que foi onde ele conhece a mãe do Said. O Said é uma homenagem que tem toda a explicação, mas é de um iraniano, não é de ninguém famoso. Ele torce durante muito tempo o nome dele ser outro, principalmente quando começa a Revolução Iraniana em 1979, e aqui ele bate bastante um martelo, porque dentro dele é aquela coisa, mas meu pai é iraniano. E aí quando os amiguinhos e ninguém tá sabendo, e tem eu também não era nascida, tá, gente? Eu sou oitentista, mas em 79, na virada do ano, teve a Revolução Iraniana. Aqui não é que ele explica isso, mas ele vai falando, né, o Shah, o Khomeini, aí você
eu como, então, não era nascida, mas né, eu fui atrás de todos os Khomeini, que eu juro que eu pensava, é o Ayatollah Khomeini. Bom, todos são Ayatollah, mas tem vários Khomeini, várias histórias, o que foi a Revolução Iraniana, eu fui dar uma pesquisada, então eu acho muito legal, porque é uma experiência que engrandece, fica aqui a dica para ler o livro. Mas enfim, aí esse pai vai, ele conhece a mãe dele nos Estados Unidos, 7 anos antes. Ele também tem fragmentos de memória, então dá a dificuldade em falar sobre livro de memórias. Pois bem, e aí ele depois luta com todas as forças contra a própria bolsa e mais o dinheiro que ele ganhou do capitalismo. E quem tá falando isso é o próprio Said. Não é que ele é irônico, acho que foi o modo dele extravasar toda uma vida que foi perdida entre reuniões de partido, entre vende aqui o negócio, entra e rouba e o conflito interno dele de querer as outras coisas, de ir lá na mansão, e ele descreve o carro Mercedes na garagem do meu tio e não sei o que, e meu primo comendo em pratos, aí ele descreve assim, sabe, o prato combinando com o talher, enfim, tudo ornando, sendo que ele vendo paupérrimo e arrastando essas revistas, e assim, dentro das casas nunca tem nada, e os camaradas que ajudam na mudança, os camaradas companheiros, enfim, aqui ele vai alternando, e tudo sempre muito sujo, tudo muito escuro, e ele fica se questionando. E aqui tem uma parte, eu vou dar umas puladas aqui. Eu vou dar aqui umas puladas. Ah, aqui, ó. Sabia que tá tudo grifado, mas é que eu me perco. Quando ele tá lá na casa do tio dele, lá em Pittsburgh, que um dos livros, inclusive, virou filme, então ele, de certo modo, é famoso, né? Ele é filho de um pai que se candidatou às eleições e que fez muito barulho dentro do Partido Socialista lá do Irã e dos Estados Unidos também. E de um tio que escreveu livros, né? Pois bem, aí vai, aqui ele anda aqui, ó. E só foi por causa dele e sua generosidade que no começo a vida me pareceu extravagante e radicalmente oposta de uma privação. Tá vendo? Ele vai deixando, então, tipo, começo de uma privação, essa revolução que não chega nunca, porque aí tem horas que você nem vê mais skate, tá? Assim, eu fiquei esperando para ver como que isso ia estar, mas sei lá, eu fico me perguntando até hoje, né? Ele morando lá nos Estados Unidos, cada vez que ele entra numa loja ainda vê um skate, o que nunca pôde ter quando era criança. Mas podia, tá? Porque essa mãe tinha dinheiro guardado. Que guardava e para dar pro partido. Quer dizer, é uma coisa assim, tirou, privou a vida, enfim. E esse tio também dá a entender que ele não entende, que a irmã vive assim porque quer. E de certo modo sim, porque o marido veio muito nessa pegada. Mas tá, vamos lá. Aqui, ó, durante a primeira semana, minha mãe e eu moramos com ele e sua família, o tio dele. Em uma casa imensa, com piano, tapetes macios, um quintal, uma Mercedes azul clara e um quarto de uns 3, 4 metros. Quer dizer, ele que vive se mudando para casas que não tem nada, tem furo no chão, que a porta não fecha, que vai no banheiro, nossa, é um sofrimento. Depois na escola ele faz, porque ele dá a entender que ele é bem legal e ele é bem de fácil trato. Então ele faz umas amizades, crianças, né? Vai na casa dos outros, as mães servem comida, pode repetir. Quando convida para ir na casa dele, que tem lá um armário logo na sala para guardar tudo esse monte de revista, eu fico me imaginando mais zoneado que aqui, sabe, as pilhas do militante todo, numa época ainda que assim, a gente está em plena, né, 4 anos sem voltar, e aí ele começa a narrar, dá a entender que ele tem assim, 27, 28 anos nessa história circular, que o último capítulo meio que ia amarrar o primeiro. Esses 27, 28 anos, a gente está falando do quê? Que aqui não está exatamente preciso, ele não começa a falar nasci no dia tal, acho que mais pro mês você meio que deduz, mais 27, 28. Se 79 está acontecendo isso, ele, plena Guerra Fria, quem quer saber? Estados Unidos e Rússia, sabe? Aquela coisa, Guerra Fria, né? Então, tá tudo muito, né? Enfim, e aí vai, se muda. Tem aqui um episódio, não vou deixar de mencionar, muito triste, aí ele relata aqui, que daí você fala assim, só que ele acaba, acho que é do 5/6, que isso me marcou, deixa eu falar aqui dessa página. É do 5/6. Aqui, ó, que eu fiz aqui. Que aí é uma paulada que aí ele não conseguiu adentrar mais, mas assim, não que precisasse, mas que você fala assim, não é possível. E depois tem um desenrolar lá na frente do que aconteceu, mas muito pouco pelo tudo que foi. Aí esse menino tá lá, aí aqui, era costume que os camaradas se ajudavam na mudança quando um outro precisava, e
também era comum quando alguém que vinha de outra cidade, outro estado, ficasse na casa dos camaradas. E aí ele vai aqui colocando assim. Aí você vai lendo, né? Achando assim, aqui, ó. Começa no capítulo 5. Ó, um traço marcante de um militante dedicado do Partido Socialista dos Trabalhadores é a disposição de abrir sua casa a companheiros que estejam viajando. Aí aqui, comunistas não têm que ter uma ligação sentimental com suas casas. 2 pontos. Elas estão lá para oferecer abrigo e, como muitos outros objetos, meias ou colheres, são boas enquanto úteis. Aspas. Quando vier a revolução, minha mãe dizia, essa é a tônica do livro, aspas, as pessoas vão morar onde quiserem, porque a propriedade privada será uma coisa do passado. Fecha aspas. Gente, aí aqui entra num vídeo outro desses que eu falei, que fala, mas o que acha? Que todo mundo vai morar numa Alphaville? Acha, né? Tá comprovado que daí você vai falando, tá, ele é criança, ele não sabe das coisas, ele tem o desejo, o que é normal, esperado de todo ser humano. A inveja é normal, gente, todo mundo tem inveja, e não existe essa de inveja branca. Eu até ia pegar um livro lá do Freud para explicar o que é inveja, eu ia pegar a Melanie Klein, na verdade, para os que são estudantes de psicologia que estão aqui no canal, vai ficar para um outro vídeo, porque eu vou entrar nessa pegada, tem outra resenha mais psicanalítica para fazer depois desta aqui. Enfim, então assim, ter inveja é normal, a cobiça, você vai falar, não, são até pecado, a vontade é intrínseca a qualquer outra coisa, o que você não pode é ir lá e roubar do amiguinho, do coleguinha, de quem tem, de quem não tem, mas você olhar, admirar e desejar ter, isso é da condição do ser humano, que traz muito sofrimento. Aí tem filósofos e filósofos que discorrem sobre isso, a psicologia inteira, enfim, mas as pessoas não gostam, tanto que aspas, e falam erroneamente, é inveja branca, e não tem inveja branca, não existe esse termo em psicologia, tá? Não tem inveja como se fosse branca no sentido boa, não. Tem inveja e tá tudo bem, pô, tem inveja, eu queria ter aquilo, não tenho aquilo, isso chama-se inveja. Agora, o que você vai fazer? Ou você vai invejar e denegrir na verdade, o porque a pessoa tem, ou culpar outras pessoas porque você não tem, e aí ou culpar um sistema porque você não tem aquilo que na verdade você pode fazer por onde. Porque quando isso é colocado, que eu falei, né, de novo vou repetir aqui, todo mundo vai morar numa Alphaville? Não, ninguém vai morar numa Alphaville. Vai ser todo mundo nivelado por baixo, não por cima. Seria ótimo se todo mundo morasse numa Alphaville, que todo mundo, porque não vai ter mais propriedade privada, será coisa do passado. Então vai morar onde quiser. Onde quiser. Quem que vai construir novas casas? Quem que vai trabalhar? Quem que vai? Vai acontecer show de horrores que eu tô aqui lendo, depois eu mostro, dos campos de concentração soviéticos, campos de trabalho forçado, dá na mesma, enfim. É que se me tira do sério, porque sim, uma vida pautada por muito sofrimento. Você vai falar, é um livro que você ri, você vai rir do quê? Do menino não ter nada, dele vendo os outros tendo, dele com vergonha que o melhor que a mãe dele pode servir era ervilha e arroz pro amiguinho, e ele assim, preocupado, porque a mãe deixava ele assistir televisão, quando depois ele ficou maiorzinho, e aí ele tentava, porque ele queria jogar, a gente esqueci o nome daquelas máquinas que tinham nos anos 80, fliperama, porque ele queria jogar fliperama, aqueles aqui outro nome, esqueci agora, e tipo, pô, dá umas moedas pra eu jogar, não pode, não pode nada. Aí, assim, quando você não tem nada, enfim, deixa eu ver até aqui o livro, porque a ideia não é fazer uma resenha, é só fazer a resenha do livro, querer que você leia e daí o que você pense, enfim. E aqui, ó, aí aqui, quando a revolução vier, porque a propriedade privada será uma coisa passada, as pessoas morando quiser, essa frase que eu acabei de ler, foi assim apenas uns poucos meses antes de eu fazer 5 anos. Minha mãe aceitou que um companheiro de São Francisco ficasse conosco por uns poucos dias, enquanto ele trabalhava na reforma da sede nacional do partido. Daí teve uma reforma, aí colocaram foto de não sei o quê. Só que assim, né, como eu sou o 3 pontinhos. Aí você pensa, tá, acho que ele não lembra o nome da pessoa, né? Disse o companheiro a entrar em nossa casa apertando a minha mãe e tal. Aí a mãe tava lá para economizar a luz, não tinha trocado a lâmpada, não sei. Nem pagavam, porque eles viviam saindo de casa, das casas sem pagar. Então assim, ele também mal conseguiu, foi um homem que sofreu muito, porque mal conseguiu formar laços afetivos de verdade. Alguns ele formou, depois tem aquele, ele não menciona, mas é aquele que hoje chama, né? Triste, mas sempre aconteceu, mas o nome bullying veio de uns anos pra cá. Ele sofre bullying pelo nome, aí tem amiguinho quando descobre que ele é iraniano, então, eu tava falando no começo, porque ele fica com aquela questão, né? Tá acontecendo isso, os Estados Unidos tá pondo isso, mas meu pai, nossa, é assim, que vida sofrida. Enfim, e aí, perdi meu raciocínio.
E não é assim. Eu espero que esteja ficando boa essa resenha, a gente me dê um feedback aí nos comentários. Bom, aí o cara arruma a luz, tal, não sei o que, é companheiro, ok, a mãe vai desconfiar do companheiro. 2 partes desse capítulo. Aí vamos brincar de um monstro, o monstro pegou, haha, ri, ele já tinha falado, você parece um lenhador, tal, não sei o que, então você já imagina, um menino de quase 5 anos com um cara que ele acha que parece um lenhador. Aí a mãe sai, vai trabalhar, tal, não sei o que, do nada esse cara me manda assim, ó, pare de rir, o camarada me mandou. Chega de risada, sua voz estava perto do meu ouvido, um estrondo lá dentro e eu sentia suas mãos subindo até o joelho, depois acima dos joelhos gritei com sua pegada. Se continuar rindo, você vai ficar doente. Então suas mãos chegaram às minhas coxas e acima delas. E eu lutei para me livrar de seus braços, enquanto minha mãe se sentava, ele imaginando a mãe se sentando lá, esperando o orador lá no microfone, e ele estava lá sozinhos. E aí ele faz um jogo aqui bonitinho, que eu vou deixar pra você ler, mas aí o final é: você está doente, uma doença, o médico agora vai ter que fazer uma operação importante. Então ele abriu o zíper de sua calça. Pá. Você fala, não é possível. Aí você vai já pro 6. Por 9 horas ao dia, 5 dias da semana, eu me sento em um escritório branco brilhante que pertence a Martha Stewart, a bilionária imperatriz de tudo relacionado com a economia do lar. Só que aqui você já leva um pá, que você fica assim, cara, aconteceu isso. Mas eu quero saber o que aconteceu daí depois, e aí quando essa mãe chega, e aí como que esse menino fica. Se a vida segue, aí ele conta, daqui foi aqui que ele encontrou, inclusive a Karen, que é a namoradinha dele, do começo. Quando o pai tá lá mostrando as coisas, ele tá acabando de ver lá o filme, e o pai pergunta, gostaram do Tchê? E o pai, assim, é um desiludido com ele, e ele sente isso, porque ele, assim, como que eu vou agradar meu pai? Não sabe como, e o pai dele é o tipão, ele, né, professor de matemática, Mohamed, enfim, quem nunca teve um professor de matemática com esse nome. Mas é nessa pegada, e aí, assim, ele corta para outro capítulo. E vai indo, que é tão interessante quanto. Mas você fica com aquilo na cabeça. Tá, então aconteceu. Então, você não pode comer uva, os skates vão ser de graça depois que vier a revolução. Aí o companheiro fez um negócio horroroso desse. Aí a mãe incentiva o roubo. Aí o tio oferece ajudar financeiramente ou deixar o menino lá. Não pode. Aí depois passa por bullying por causa do nome. Que daí também criança não sabe, né? Onde fica irando o mapa, onde fica qualquer coisa, de onde que é o nome do menino, e aí para fazer bullying, é um 2, aí ele perde. É uma vida de perdas. É uma vida de perdas. Bom, enfim, aí a vida andou, aí eu fiz aqui uma separação. Aí aqui, ó, todo no capítulo 12, eu já fui pra frente, ó. Na minha infância, todas as noites de sexta-feira e domingo eram expressamente reservadas ao Partido Socialista dos Trabalhadores. Toda noite de sexta-feira realizava-se um fórum aberto ao público em que militantes do partido ou um convidado falavam sobre algum acontecimento político, tal. Aí ele vai descarregando. Daí você fala, não é possível que essa mãe tá fazendo isso. Aí eu vou até pular essas partes, que é bastante coisa, mas isso aqui é importante. Aí a vida andou, aí assim, aos poucos e escassos encontros que ele teve com o pai dele, é triste, enfim. Aí aqui, ó, o nome dele é por causa do Said Salmassi, um revolucionário iraniano a quem se acredita a fundação da primeira escola moderna no Irã em 1907, quase 3 décadas antes de meu pai nascer. Said Salmassi foi morto lutando contra o Shah, né, Shizá, com acento agudo, na fracassada primeira revolução iraniana, enfim, e aí vai contando. Aí a vida vai andando, capítulo 20 aleatório, na manhã de segunda-feira, 5 de novembro de 79, enquanto minha mãe e eu sentavam na mesa para o café da manhã, veio e tal, aí foi o que aconteceu, que ó, no dia anterior, um grupo de estudantes universitários havia iniciado uma manifestação contra o Shah, sei lá, que é Shah, que é o último, que é referência ao Khomeini mesmo. Escalado o muro da embaixada dos Estados Unidos e feito um grande grupo de diplomatas como reféns, a maioria deles americanos. Eu joguei até para ver umas imagens. Fiquei olhando minha mãe, que estava olhando pro rádio, e aí ele não sabe quem é bom e quem é mal. Aí imagina, um bando de refém pego, ele na escola, os professores, ninguém sabia, e ele com essa coisa Irã e Estados Unidos dentro dele, as coisas que ele sabia do pai dele, é que tem bastante disso. Vai piorando, porque isso não durou um dia, não durou 5, foi aqui, ó, no 4º dia da crise e tal coisa, e ele tendo que ir pra escola, aí fazem bullying com ele, que é bem triste, que a molecadinha, né, criança, enfim. Aí, ó, 23, aí você já muda, já tá em outra. Enquanto isso, no Irã, Mahmoud, não é Mahmoud, é Mahmoud, pai dele, Sairaf Zadeh,
e seu recentemente rebatizado Partido Revolucionário dos Trabalhadores, de maneira a diferenciar-se da facção que auto-intitulava-se Ala Militante do Partido Socialista dos Trabalhadores, enfim, eles vão indo, mas aqui Mahmoud sairá Fezader para presidente. Aí ele sai na capa do manifesto e do militante, enfim, e aí segue. Aí, nesse capítulo eu tenho que contar, não vou falar mais qual que eu tô. Mas assim, naquele verão de 1981, fui a Cuba, aspas. Agora você verá o socialismo em primeira mão, disse minha mãe. A excursão foi organizada pelo Partido Socialista dos Trabalhadores e vendida como possivelmente a última vez em que o governo dos Estados Unidos permitiria viajar à ilha. Aí ele põe entre parênteses, o que acabou sendo verdade. Tentei agir como se estivesse muito animado com a viagem, mas não estava. A perspectiva de passar uma semana em um lugar estranho sem minha mãe me perturbava. Soma-se a isso o fato de que a única maneira de se chegar a Cuba era saindo de Miami, um voo de aproximadamente meia hora, aí ele vai explicando, mas para chegar a Miami eu precisaria viajar em um ônibus por 20 horas. Então eu me dei conta que para minha mãe me mandar numa viagem que custava $700, ela contava com muito mais dinheiro do que admitia. Então ele vai pegando essas coisas. E aí aqui, é o que eu acho também, todo comunista deveria dar um pulinho na Cuba. A Cuba mesmo, porque aqui ele não... aqui me lembra de novo o Lágrimas na Chuva do Sérgio Faraco, que ele também foi, ele saiu daqui com o presidente do Partido Comunista, quem que era? Falando pra ele, ó, se você ainda não é comunista, você vai voltar sendo da viagem da União Soviética. E foi, assim, um desastre total. Porque não tem, assim, eu fico vendo, assim, os canais, assim, quando as pessoas vão, conversa com as pessoas de lá, você não vê felicidade, você não vê coisa, assim, você não vê ninguém falando bem, você não vê ninguém feliz e não tendo nada, meio que isso. Enfim, aí aqui, ó, vou meter aqui, aí cada um pensa o que é. Enfim, essa viagem. E ele fica nervoso, igual o Faraco também. Porque aí ele joga, eu quero mais é que os Estados Unidos bombardeiem Cuba. Nossa, a mãe dá uma surra nesse menino, né? Do tipo, nunca mais diga isso, nunca mais diga, mas daí já tá mal clima. Mas imagina pra ele chegar ao ponto de dizer que saco, tem que ir pra Cuba, que aquela ilha lá ela se afunde. Enfim, aí a mãe ficou assim, mas vocês imaginam, ele vai contando. Beleza. Aí, ó, cheguei a Havana de noite. Estava muito escuro e muito quente, um calor encharcado que eu nunca sentira antes e que se somava ao embrutecimento das 24 horas de viagem. Minha roupa grudava na pele e meus pés estavam inchados. Havia dúzias de outros companheiros e simpatizantes na excursão, mas eu tinha uma espécie de acompanhante pessoal chamado Paul. Novo no partido, desconhecido para mim, mas que minha mãe se sentia à vontade para confiar no meu bem-estar. Tá vendo as cutucadas? Porque eu acabei de ler lá o que o outro fez. Mas tá. Mas olha que curioso, sempre tem um acompanhante. Se vocês jogarem as viagens também para a Coreia do Norte, sempre tem um acompanhante. Assim, esses canais de viagem. Tem. Que bonito, aqui é isso, mas você não vê nada, você não pode conversar com nada, você não pode conversar com ninguém, enfim. Ele tá aí. Não sou eu que tô falando, é ele, filho, nasceu numa família comunista, não sou nem eu. Enfim, aí tá aqui. Todos os carros na rua eram antiguidades, como brinquedos. Aí, aspas, os efeitos do embargo imperialista. Disse um dos companheiros. Do meu lado sentou um menino chamado Roger. Aí você vai falar, mas você não sabe do embargo? Sei, gente. Mas vocês sabem por que o embargo foi colocado? Falta fazer os links das coisas. Enfim. Bom, é que vai começando. Ó. Todo mundo parecia tão animado por finalmente estar em Cuba que minhas emoções maiores de exaustantes interesses surgiram em alto relevo. Tinha como um sentimento crescente de impaciência e irritação comigo mesmo. Como se uma parte de mim estivesse bronqueado com a outra. Entra nessa coisa, tô aqui em Cuba, não tinha que estar gostando, né? Mas, enfim. Aí ele conta aqui a história. Aí se irritam com ele, porque ele começa a questionar, mas assim, você não pode fazer questionamento. É lógico, não tem liberdade. Você vai fazer questionamento, você vai ficar perguntando pro povo por que não tem isso, por que não tem isso, por que não pode ir lá não sei onde. Deixa eu ficar quieta, aceita aí. É meio que isso. Bom, beleza. E aí esse povo o tempo todo. Apenas, a gente tá lá na ilha, lindo, tal, que é apenas 145 quilômetros da costa do imperialismo, né? Costa de Miami dá uns 150 quilômetros, 145 de distância até Havana. Enfim, todo mundo gostava de dizer, apenas 145 quilômetros da costa do imperialismo. Nossa. Enfim, Roger veio correndo de calção, um amiguinho. Ainda dá tempo para um mergulho, diz, cai na água, a água tá ótima, tal, enfim.
Aí ele vai falando, aí tem aquelas experiências dele. Aí aqui, ó, nossa primeira parada de excursão, gente, lembra muito os do Sérgio Faraco mesmo, que também tem umas pegadas assim, ó, mas aqui eles foram para uma fábrica de charutos, né, Cuba. Eu nunca estive antes numa fábrica e fiquei mortificado pelo que vi. Era escuro e sujo e quente, muito mais quente do que lá fora, e fedia um cheiro doce de tabaco, grosso e pesado que me dava náuseas. Eu não conseguia imaginar a sobrevivência por mais de 1 hora naquela fábrica, quanto mais 8, 10, 12 horas, como passavam os trabalhadores diariamente, enquanto picavam suas vidas através de grandes montanhas de fumo. Roger e todos os companheiros, no entanto, acharam tudo uma beleza, capaz de ver além do desconforto aparente em chegar a um lugar de trabalho justo e igualitário como não existia nos Estados Unidos. Ponto. Pausa para sua reflexão. Nos agrupamos no calor sufocante, passando de mão em mão uma xícara de lata cheia d'água, enquanto os companheiros faziam perguntas aos trabalhadores que eram traduzidas para o espanhol. Eu estava morrendo de tédio e não dava a menor importância para nada do que estava sendo perguntado ou respondido, mas quando todo mundo ria de alguma coisa, eu ria junto, e quando todo mundo ficava sério, eu ficava sério também. O tempo todo eu ficava pensando que deveria fazer uma pergunta para impressionar os companheiros, mas não tinha ideia de qual pergunta seria essa. O guia contou lá uma história de Fidel, tal, não sei o que, enfim. Aí depois foram visitar uma plantação de cana-de-açúcar, que foi mais ou menos igual. Aí ele vai contando, enfim, tem muita coisa. Esse aqui foi um dos capítulos que eu mais gostei. Porque eles ficaram num resort. Aí tem que na véspera da partida, um grupo de crianças cubanas se reuniram na praia do resort e tivemos uma discussão de improviso sobre a sociedade de Cuba. Era óbvio que os companheiros ficaram impressionados não só com as respostas que as crianças deram, mas com a maneira sofisticada como se expressaram. Aqui vou deixar para vocês. Enfim, ele fez aqui umas perguntas, totalmente não gostaram das perguntas, aí tá lá, quando o meu avião aterrissou em Miami, tive que ir ao banheiro mais uma vez, fui tomado de pânico e entrei trepidando no banheiro do aeroporto. Fiquei chocado com o que vi, o banheiro estava impecável e brilhante, uma parede de espelhos ampliava o brilho e ainda tinha ar-condicionado. Escolhi uma cabine e descobri para meu alívio que havia papel higiênico e assento na privada. Como me senti feliz por voltar aos Estados Unidos, como me senti grato. E enquanto essa ideia passava pela minha cabeça, eu sabia que, como tantas outras vezes na vida, eu estava pensando errado. Né? Porque os Estados Unidos é tudo mauzão, não pode. Não pode mais banheiro limpo, ter privada, ter assento na privada, ter papel higiênico, como? Vai ver se lá em Cuba teve. Não teve, só que a gente está falando do verão de 81. 43 anos já se passaram, continua a mesma coisa. A mesma coisa. Enfim, vou trazer Che Guevara, porque tem muita gente que acha que ainda que ele é cubano. E aqui fica aqui o adendo, gente. Não era cubano, tá? Ele era argentino. Assim, tem gente que nem sabe a história de Che Guevara também. Ó, tanta coisa pra falar, que é um assunto que dá pano pra manga. Enfim, gente, já falei aqui muita coisa, mas aí vai. Aí aqui andando, olha que interessante, ó. Essa aqui foi a parte que eu acho que mais grifei, que eu falei, não, isso aqui eu tenho que ler pra eles, e uma continha rápida que eu fiz. Aí ele tá lá um belo dia conversando com a namorada dele, a Karen, então não sei o que. Aí ele se pergunta, ele fala: eu não sabia se no comunismo o objetivo era a absoluta abundância para todos ou as pessoas se desenvolverem no sentido de não mais cobiçarem coisas materiais. Então, se ele não sabe, vou responder isso? Na minha cabeça, do jeito que falam, parece que vai ser uma abundância para todo mundo. Porque, enquanto psicóloga, eu não posso falar que não tem como você não cobiçar coisas materiais, porque é inerente. Uma vez que você está aqui no mundo, você tem desejos. E não só de coisas materiais, outras também. Enfim, pulsão, o nome disso. Aí a Karen, namorada dele, ela não me deixou mudar de assunto e me fez mais perguntas que aparentemente eram muito elementares, como a diferença entre socialismo e comunismo. Para dizer a verdade, eu não tinha a menor ideia, mas dei uma resposta vaga sobre o socialismo levar ao comunismo. Lembranças que eu tinha da ideia que minha mãe me explicou. Vinha sempre a vontade de responder coisas generalizadas, porque a Karen foi perguntando. Aí aqui eu queria desviar da conversa, tal, não sei o que, a namorada manda um... Acho que no final da explicação dele, a Karen fala, acho que você não sabe o que você está falando. Aí ele fala, eu acho que eu não sei mesmo. E aí segue. Não é que não sabe, porque ele foi crescido, nascido assistindo e ouvindo palestra. É porque não tem lógica. É porque quando você para e pensa com razão, tirando as emoções, aqui sim tem que ser analisado sem emoções, sem as paixões, né, como diria Maquiavel no Príncipe, tem um vídeo aqui, resenha, e tantos outros, o Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã também. Tira a emoção, tira o nossa, não tento, não quero que ninguém tenha, ou então vou ter, quando vier a revolução todo mundo vai ter o que eu quero
ter que eu nunca tive, sabe? Enfim, e aí quando ele faz esse contraposto do banheiro, porque ele narra aqui também como foi o banheiro. Enfim, aí a vida anda um pouco, aí eu fiz aqui uma conta. Estamos aqui em outro capítulo que começa assim, ó, o supermercado do bairro, lá nos Estados Unidos, me contratou para pôr as mercadorias nas sacolas por R$3,35 a hora. Depois de um mês aumentou para R$3,45 a hora. Eu fiz uma conta rápida, e ele era tipo jovem aprendiz, 16, 17 anos. Eu fiz a conta baseada aqui em 3,35, não vou nem mentir pra vocês, aqui ó, tá aqui uma colinha. A 3,35, e ele tá falando lá de antes dos anos 2000, tá? Que fica bem claro, antes dos anos 2000, já não tinha nem nascido ainda. 3,35 a hora, eu peguei a cotação do dólar a 15,5, tá sendo legal, né? Porque amanhã quando abrir a bolsa, vamos ver, né? Se o presidente falar quanto que o dólar vai parar. Mas eu peguei 5,5 para arredondar. Isso dá R$18,42. Se a pessoa... Se você pegar $3,35 lá daquela época e multiplicar pela cotação do dólar de hoje a R$5,50, uma hora dá R$18,42. Se você trabalhar 8 horas, vamos supor que você só vai sacar a sacola, que era por aqueles pacote marrom, né, que ele tinha que pôr, né, nas embalagens que você vê em filme. Quando você tinha que pôr isso, ele tinha que pôr isso, mas você pode pôr isso também em qualquer idade, se o mercadinho lá te contratar, né? Enfim, naquela época, né? Hoje eu não sei como é que tá a situação. Mas enfim, aí eu multipliquei por 8, arredondando aí a conta, deu R$147. Aí eu fiz 5, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, dá 737 vezes 4, não tô nem computando sábado, domingo, enfim. Mas 737 vezes 4 dá R$2.948. Quanto que é o salário mínimo hoje, aqui no Brasil? Nem metade disso, é menos que a metade disso. Só que se o empacotador ganha o equivalente, como se fosse no dia de hoje, tá? Essa conta eu fiz, não é do livro. R$2.948, quase R$3.000. E vamos arredondar o salário mesmo que fosse quase R$1.500. Olha o poder de compra. Mas você vai falar, então, tá vendo? É o capitalismo. Aí é pra você pensar, é o capitalismo ou são os impostos que você paga para um governo de esquerda? Porque quanto maior a taxação, quanto mais imposto, mais diminui o poder de compra gente, isso é óbvio. Enfim, por isso que não dá. Por isso que não dá. É culpa é o capitalismo. E aí aonde que reina? E daí fica bem claro. Porque lá não chega nem a 70 mil filiados, enfim. E aí eu vou trazer Solzhenitsyn também pro canal, que eu gosto muito pra gente falar dele um pouco. Mas enfim, me veio muito à cabeça essa questão do tipo... Se tirar os impostos, as pessoas entenderem que não é o empresário malvadão, porque o empresário... Porque quando eu falo também de empresário, dá um ar assim que parece que o empresário está escravizando todo mundo é escravo e que daí só leva o dinheiro, o capital. O capital é ótimo, o capital dá para você comprar suas coisas, dá para você fazer por onde. Muita gente sai de baixo, ou muita gente se refaz na vida, porque você tem a possibilidade, quando você é nivelado por baixo, por um governo, que daí você dá todo o poder na mão do governo, quer dizer, em vez de você deixar, então, em vários empresários, você não gostou de trabalhar aqui, você vai embora, arruma um emprego em outra esquina, ou vai vender água no farol, pano de prato no farol, o que seja, você está arrecadando para você, e não para você entregar na mão de governos. Enfim, tem um quadro aqui, estou olhando aqui porque eu li a capa do livro, tem um quadro aqui, o Lulismo no Poder, eu estou fazendo as atualizações desse governo 3.0 que saiu direto lá dos anos 2000 e que, enfim, nem fala. Mas aí tá aí, eu separei essa continha para poder falar disso. Aí o livro termina, ele fala bastante da Karen, termina aí como começa. É um livro muito interessante para quem gosta, não de biografias, se você não gosta pode ler, mas para quem gosta de política, para quem quer ver por dentro a decepção de alguém que se decepcionou muito, quer dizer, na verdade para mim nunca fui comunista, porque nenhuma criança quer ser privada, não existe isso. A criança quer a bicicleta, quer o skate na época dele, enfim, nos anos 80 a gente queria bicicleta, as crianças de hoje querem telefone, então, dá, não dá. Enfim, já falei muito, era para ficar mais curta essa resenha, mas é um livro muito bom, é um livro que te agrega em muitas frentes, ficou longo e eu ainda deixei de falar muita coisa, porque é um livro assim que não se esgota, tá? Tem muito mais aqui, essa é a tônica, né, da Revolução. A mãe dele tenta o suicídio depois em um dado momento, então tem toda a explicação de como chegou aqui já mais pro final, e é uma história assim que vale a pena as pessoas que são comunistas pensarem com um olhar do tipo, deixa eu ver quem está fazendo esses relatos. É por isso que eu gosto de ler esse tipo, como o do Sérgio Faraco, tem resenha aqui no canal. É um livro pequenininho da LPM de bolso,
vermelho, que também foi lá com seus 20 e poucos anos e se decepcionou. Não tem como. Na hora que você vê, cai a ideia bonitinha, né? Enfim. E aqui aconteceu o mesmo. Então, assim, não deixe de ir atrás de quando os skates forem de graça. Muito bacana, linda história, linda, 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 linda. É isso, tá aqui a resenha de domingo à noite. Boas leituras e se até o cão já leu, lá vem aqui se despedir. Vem. Se até o cão já leu, não vai você aí ler? Calma. Se ficou aqui até agora, deixa um like, deixa um comentário, ajuda bastante. Se não é inscrito ainda, por favor, se inscreva aqui no nosso canal. Até as próximas leituras do Cão que Lê.